isso. Essa entidade, no último diálogo que nós tivemos, pouco antes de eu vir embora, ele disse para eu começar essa palestra falando do que acontecia lá e pedindo para eu explicar que a palavra consciência não é, que significa com a ciência de, isto é, com conhecimento, para que as pessoas abandonem tudo que é estrutura de crença e de fé. A própria entidade falou, filho, nós já pedimos para que a Umbanda desapareça daqui, porque ela não é mais necessária. Pois a comunidade e os membros do grupo de Umbanda lá não querem, não deixam. Se sentem tão dependentes ainda da Umbanda que não deixam desaparecer. Mas eles falam, mas nós já não precisamos mais dessas vestes. Podemos conversar com vocês em outros termos, mas eles sentem falta da preta velha, da cabocla, da índia, da não sei o quê, da vovó isso, da vovó aquilo. Não querem abandonar isso. Aí eles pediram para eu explicar aqui, que nós devemos abandonar todas essas estruturas de entendimento de realidade. Porque daqui para diante valerá o discernimento e a relação direta com a humanidade de outros povos, de outros mundos. Que essa grande ilusão, né, nós temos que abandonar completamente. Então consciência significa separando. Consciência, ciência de conhecimento. Né? Nós temos que substituir crença por entendimento, compreensão, para chegarmos a discernimento. Ele diz, não haverá nova era enquanto a humanidade acreditar que ter fé significa esperar que alguma coisa aconteça. Ele diz que fé significa determinação para realizar o que lá dentro ele sente que necessita ser realizado. Ele diz, nós não podemos mais ser instrumentos de uma fé de alguém que nós não sabemos quem é. Né? Nós temos que ser instrumentos de uma fé interna, quer dizer, determinação, discernimento para fazer o que precisa ser feito. E eles falam, parem de se iludir, vocês estão sendo totalmente manipulados e controlados por interesses que não são os interesses que fizeram com que vocês nascessem na Terra. Os verdadeiros objetivos de suas vidas não são esses. E aí eu pergunto, me explique melhor. Diz, os seus objetivos não é trabalhar feito um louco, aprender tudo que a universidade ensina, ganhar dinheiro, comprar imóveis e depois tentar vender e não conseguir, etc, etc. Quer dizer, todo esse amaranhado de coisas que hoje faz parte das nossas vidas, diz, abandone isso, vocês nasceram com outras finalidades e esqueceram já completamente delas. Isso são alertas importantes dados por seres de elevada envergadura espiritual que estão observando o que está rolando no mundo. Mas ele diz que nós temos tanto medo de mudar e de ver as coisas como elas são, que a gente absolutamente não quer mudar. A própria médium me explica, diz que quando as entidades começaram a falar de que eles tinham que desmantelar a estrutura da Umbanda e trabalhar de maneira diferente, foi um chororô no grupo danado. Porque a vovó não sei o que nunca vai aparecer, e a brincadeirada que as crianças, né, da Umbanda faziam, o negócio de balinha. Aqui, não sei se vocês já viram crianças incorporadas em médios. Durante a fase de atividade de limpeza, né, da atividade astral do local, normalmente os médiuns canalizam crianças, entidades chamadas crianças, que ficam brincando, pedindo balinha, conversando besteira, né? E as pessoas se prendem àquilo lá, achando que realmente estão brincando com crianças, e aquilo tudo é, na verdade, uma amorosa enganação, né? Para que possam acontecer outras coisas em outros níveis. Ela mesmo se sente fortemente dividida, porque sente o quanto a população nativa da região precisa daquele negócio. E eles lá não conseguem relacionar. Se ela chega e fala assim para eles, olha, sabe aquele preto velho que você gosta tanto de conversar e que ajudou seu marido a parar de beber? Sei, pois é, ele é o mesmo camarada daqueles bolinhas de luz que vocês veem andando aqui pelo céu. Ah, não. Não tem jeito de admitir que possam ser as mesmas inteligências. E eles veem lá com grande frequência. Com grande frequência. É muito interessante isso. Como é comum o avistamento de naves na região. É incrivelmente comum. E, no entanto, eles não conseguem estabelecer essa... Existe uma multidão de gente no mundo que desconhece completamente que existem estruturas de poder em volta, fazendo com que eles ajam e pensem da maneira como essa estrutura quer. E que essa estrutura aqui, ela está conectada com outras estruturas
mais no alto, vamos reforçar isso aqui, e que esse grupo absolutamente não faz a mínima ideia do que seja. Então existem estruturas de poder, como igreja, escola, Estado, etc., etc., que está manipulando uma grande quantidade de pessoas que não faz nem cria nada no mundo, mas é colocado dentro da estrutura apenas essencialmente para consumir. Quer dizer, é uma máquina de reprodução de uma estrutura inteira. A gente não percebe isso. Mas veja, vamos tirar o que nós todos, na sociedade que nós vivemos, produzimos. É uma ilusão, nós não produzimos nada. Produzimos nada. Tirando o pessoal que faz música, teatro, literatura, cinema, todos nós temos atividade, mas a maior parte das atividades humanas são apenas atividades de administração da burocracia do grande sistema. Nós não fazemos nada, nós não geramos riqueza, nós não produzimos conhecimento, nós não questionamos coisíssima nenhuma. A maior esmagadora maioria da humanidade está vivendo isso. E o nosso contato, por exemplo, com o poder tecnológico, diante de uma televisão, a única coisa que a gente sabe apertar é o botãozinho liga do controle remoto. Quer dizer, está havendo esses indivíduos aqui, que somos todos nós, estamos cada vez mais alienados. Nós estamos, na verdade, dentro de um gigantesco curral, né? Sendo manipulado por estruturas de poder que têm outros interesses. Então nós giramos aqui dentro um dinheiro que nós achamos que é riqueza e não é. É um dinheiro cada vez mais hipotético que nos faz apenas trabalhar feito uns loucos para manter essa estrutura aqui, que tem objetivos completamente distintos disso daqui. Quem é que consegue perceber isso? Se vocês lerem os livretos número 3 e 4, que tem aí fora, vocês vão ver o que está por trás da história da humanidade. A guerra de algumas facções e a tentativa de um ser muito iluminado de criar uma humanidade só a partir de remanescente de outras humanidades que não se entendem entre si e nem dentro entre eles mesmos também não se entendem. É uma experiência dramática de larga importância, vamos dizer, eu diria, não só solar, galáctica, como eventualmente muito mais do que isso. No entendimento extraterrestre, quando um fígado da gente dói, né, que aqui está todo o ser, tem um órgão da gente que dói, é porque aquele órgão é sensível a toda uma problemática do indivíduo. É para lá que convergem as tensões, porque ele é sensível àquela faixa vibratória. Da mesma forma, o planeta Terra, hoje, está sofrendo e passando o que está sofrendo, porque ele é uma unidade sensível ao que está se processando numa escala maior, que nós não compreendemos. Aqui é território de conflitos muito difíceis, mas cuja solução é fundamental para saltos de consciência, não só no plano do sistema solar, como de outros níveis de consciência. Tá? Bom, então, consciência significa com conhecimento de causa. Saber hoje é importante espiritualmente. Foi-se o tempo da espiritualidade religiosa. A espiritualidade religiosa, né, eu sei que isso sempre pode ferir suscetibilidades, mas é muito importante, gente. Os mestres, os extraterrestres, todas as criaturas não querem virar santos católicos. E como está acontecendo isso? Pessoas estão vindo para a espiritualidade, para o esoterismo, etc. Estão, na verdade, com uma abordagem inteiramente religiosa de um fenômeno que, na verdade, não poderia ser religiosa. Senão, daqui a pouco, descem espaciais desses iluminados grandes assim, a turma vai ajoelhar, pedir bênção, rezar Pai Nosso e Ave Maria, etc. Quando, na verdade, eles falam, nós somos irmãos, vocês são tão deuses quanto nós somos. Apenas vocês estão numa situação que decorrente de um monte de coisa que vocês não sabem. Nós estamos aqui para clarear isso, para vocês lembrarem de quem de fato vocês são. Agora, nós ficamos conhecendo os grandes mestres da luz na humanidade e nós começamos a transformar eles em objetos de adoração. Quem quiser, hoje já pode comprar estatuazinhas de Saint Germain, já tinha de Jesus, né? Agora já pode comprar estátua de Saint Germain e de Mestre Kutume.
El Moria com turbantezinho e tudo, já vendem em lojinhas de ocultismo, esoterismo, etc, etc, etc. Daqui a pouco tem gente que faz altar com os mestres, né? Tudo, gente, acabem com isso. Com o processo de relação consciente interna. Esses seres são seres tão seres humanos quanto nós somos, ainda que num nível de evolução elaborado. Eu costumo dizer o quanto isso é absurdo quando a gente passa a entender aquele esquema que tinha aqui do lado, em que eu falei que a mesma entidade, o tal do Itzarel, com tantas manifestações. Pensem bem o que significa isso, olha só. A criatura humana, quando eu faço aquele desenho que eu uso, com esse longo caminho, consciência, pode ter muitas manifestações. Aqui tem uma, aqui tem outra manifestação, bem aqui é outro, e essas manifestações podem estar, inclusive, em planetas diferentes. Você vê, o ser propriamente dito é essa linha aqui. Aqui está o ser propriamente. Nós todos somos uma linha, nós somos um ponto. Que continuamente partimos e voltamos para isso aqui. E nós podemos ter muitas manifestações, em estar em níveis diferentes. Para esse daqui, isso aqui é o futuro. Aqui é o presente, aqui é o passado. Para essa manifestação, aqui é o futuro. Aqui é o passado, aqui é o presente. Para essa manifestação, lá o futuro, aqui o passado, aqui o presente. Vocês percebem que o futuro dessa manifestação aqui é o passado dessa? Todo o futuro dessa daqui é o passado dessa e dessa? Se esse ser aqui chama Itzarel, e isso aqui são outras manifestações como Argon. Essa aqui é a manifestação Ório. E essa é uma manifestação terrestre chamada Isaresi, que viveu na antiga Índia, andou para aqueles lados lá na Mongólia também, etc. Olha que interessante. De repente, o Argon, que é uma das manifestações desse ser aqui, já está na categoria lá dos angélicos, o Argon chega de disco voador na Terra e conversa com Issa. Conversa com ele mesmo. Né? Agora, se esse Issa for uma anta que nem nós somos, o que acontece? Nós estamos achando que estamos eventualmente até contactando uma divindade quando acontece esse fenômeno perfeitamente na realidade cósmica. É porque na nossa concepção de catecismo não tem isso, gente. A escola não ensina isso. Enquanto nós estivermos prisioneiros das velhas cosmogonias científicas e religiosas, nós não passamos de um bando de anta, e com perdão da anta, coitada, porque de repente às vezes ela é até mais interessante do que a nossa cabeça. Isso aqui precisa ser compreendido definitivamente pela humanidade. A gente vê aqui uma manifestação, por exemplo, como a de Jesus, né? A manifestação de Jesus. Jesus teve, ao longo de uma sequência, várias manifestações na Terra. Numa ele foi Maomé, noutra ele foi Jesus, noutra ele foi Moisés antes, foi Josué, né? Agora ficam as três grandes religiões no mundo, que são vinculadas ao mesmo ser, ficam brigando entre si aqui, né? Todas discutindo. Né? Afora que há um desconhecimento da verdadeira história da humanidade. Vocês vão ver que a história da humanidade é completamente diferente daquilo que a gente acredite. Aí a gente pode ter uma visão de realidade e a gente pode descobrir quem é esse sistemão que está em volta manipulando a gente com os interesses mais escusos possíveis. Vocês vão entender quem é Baal Bicoro, vocês vão entender quem é o tal do anticristo, quem é o Lúcifer, os dois Lúcifer que existem, o falso e o verdadeiro, vão entender quem é Beltzebut, que se alimenta de sangue. Todos esses personagens que você encontra nas religiões, em algumas tradições antigas, vocês vão ver que são pessoas como nós, que continuam a manipular a humanidade em função de seus próprios interesses pessoais.
Aí quando você faz a correlação com o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, você entende direitinho que a problemática que deu origem à humanidade na Terra persiste até hoje nas nucleações mais radicais que existem ainda no mundo. E compreender isso é importante, para a gente se libertar, gente, só com ciência, isto é, com informação, com conhecimento, a gente vai se libertar dessa gigantesca estrutura de alienação que é a vida nesse planeta.